Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje temos a honra de receber o palestrante, Aderbal Luiz Sereno, com o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo, incondicional de todas as horas. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança, tão bem anunciada por Jesus no Sermão da Montanha, segundo Neio Lúcio, como espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, proporcionou interessante reunião entre Jesus e os 12, na casa de Pedro, como normalmente faziam, por volta daquela mesma época, por volta daqueles mesmos dias. Está relatado por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, na lição de número 17. E naquele dia em que se reuniram, havia uma preocupação muito grande no olhar de Judas. Ele parecia perturbado ou querendo manifestar-se de alguma forma. E num determinado momento, quando a oportunidade se fez presente, Judas, de forma loquaz, e rompendo o véu de respeito que sempre estava pairando com a presença de Jesus, inquiriu: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? São corações acovardados, por que gozarão de semelhante bênção? São incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e de sacrifício. Por que serão igualmente bem-aventurados? Jesus silenciou, como que a permitir que todos os que estivessem presentes pudessem descansar seus pensamentos, aceitar aquela colocação, para que ele então pudesse pronunciar. Olhou para todos eles e percebeu que Pedro queria se manifestar. E Pedro, como sempre, manifesta-se sempre cobrando de forma forte, algum procedimento de Jesus. E ele diz: sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que se referiste? Jesus aguarda alguns momentos, espera que todos estejam tranquilos, para ele poder novamente se pronunciar, e ele se coloca dizendo: enganam-se todos aqueles que acreditavam que eu tenha feito um elogio à preguiça, que mascara a humildade, que pensaram que eu estivesse incentivando a covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se nas conveniências humanas. As criaturas, normalmente, se afeiçoam a semelhantes artifícios, mas sofrerão duramente as consequências. Exaltei, na realidade, a necessidade de nós nos interiorizarmos, de nós buscarmos a mansidão, de nós buscarmos a pacificidade em nosso interior. Procurar compreendermos que somos filhos de Deus. Procurar compreendermos que nós podemos promover a paz, podemos promover a gentileza, podemos promover a fraternidade
quanto mais nós buscarmos no seio dos nossos corações a pacificidade e a mansidão. Isto significa reconhecermos-nos virtuosos. Isto significa reconhecermos-nos co-construtores do universo. Isso significa nós entendermos que servir deve ser sempre, sempre o nosso lema. E a doutrina espírita nos tem aconselhado, por diversos caminhos e de diversas formas, a podermos entender essa mansidão e essa pacificidade. Quando ela nos aconselha a nós nos esforçarmos diariamente para afastar de nossas atitudes, de nosso comportamento, as más tendências, ela está nos proporcionando a possibilidade de nós pensarmos a cada instante em abrir espaço em nossas atitudes para o bem. E abrir esses espaços para o bem em nossos corações significa, por exemplo, sermos gentis. E a gentileza é tão fácil de nós percebermos a sua atuação. Basta, todos os dias, no momento em que sairmos de casa e formos para qualquer atividade de trabalho, de recreação, atividade de irmos a um grupo que vai se reunir para falar de bondade, a um grupo que vai se reunir para falar de trabalho, e nesse trajeto nós cumprimentarmos com um bom dia todos aqueles os quais nós encontrarmos, nós vamos perceber com certeza absoluta que mais de 98% daqueles dos quais nós encontrarmos e falarmos bom dia, repetirão um bom dia. Estarão nos observando, estarão trocando gentilezas conosco, desejando bons auspícios para esse dia. Basta nós estarmos em qualquer local público e reconhecermos que precisamos de uma ajuda essa que sempre precisamos, e pedirmos por favor, com licença, e nós vamos perceber que a quem nós nos referimos vai nos ajudar. Todas estas atitudes são atitudes em que afastam de nós a crueldade, afastam o ódio, afastam o melindre dos nossos corações. E vai fazendo com que nós entendamos como é bom servir. Então, quando Jesus coloca para os 12 e mais os convidados que estão reunidos naquela noite na casa de Pedro, eles colocam exatamente essa questão. Por que não procurar dentro de nós? Por que não procurar dentro dos nossos corações essa mansuetude, essa mansidão? Nós podemos observar no nosso cotidiano que todas as vezes em que nós manifestamos este sentimento de serviço ao próximo, esse sentimento de amor sem observar a quem, sem preconceito, nós observamos quanta felicidade traz para nós. Se algum de nós participa de algum trabalho filantrópico, por exemplo, de contribuição do nosso tempo, contribuição da nossa bondade para os irmãos em situação de rua, para os irmãos que vivem em comunidade, ou até mesmo para aqueles irmãos que, apesar de ter os recursos, precisam de esclarecimentos a respeito deste ou daquele assunto, e vêm às palestras nas casas espíritas, e vêm aos cursos nas casas espíritas, ou vão buscar esses esclarecimentos nos templos evangélicos das religiões as quais frequentam, nós vamos perceber que quando nós conseguimos oferecer e receber um sorriso, e receber um obrigado,
e receber um olhar de felicidade, como isto alegra o nosso coração. Então, essa mansidão que Jesus se refere é a mansidão entre nós. É uma mansidão que nós podemos ir divulgando entre nós. E ela não tem nada de covarde, porque ela exige trabalho, ela exige atenção, ela exige dedicação. E ela exige, acima de tudo, respeito às leis divinas. Que nós não precisamos estar alfabetizados, que nós não precisamos ler grandes livros para saber quais são. Porque elas estão na nossa consciência e geralmente através do instinto que nós às vezes desprezamos, nós vamos percebendo que poderia ter sido feito de forma diferente. Causa-nos um aborrecimento, um arrependimento. Às vezes nós exploramos através da catarse que vai olhar outras oportunidades e nos propomos a reparação. Outras vezes nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece, nós somos alertados pelos nossos mentores, pelos nossos espíritos guardiões, que vêm nos sugerir sempre um caminho do bem, sempre o caminho da felicidade, sempre o caminho do servir. Então, é essa busca que nós temos que fazer, essa busca que nós temos que estudar a cada instante nas nossas atitudes. E como traz felicidade essa busca? Basta nós fazermos um olhar ao longo da nossa jornada, nesta encarnação, não precisamos nos preocupar com nada além dessa encarnação, e perceber quantos momentos de felicidade foram gerados por atitudes desta qualidade, por atitudes que privilegiam sempre a gentileza, a fraternidade, por atitudes que privilegiam, porque sempre nós teremos dificuldades, a nossa resiliência, a nossa vontade de fazer acontecer. E a covardia fica bem longe da mansidão, porque nós iremos frequentar locais que outros irmãos de outras perspectivas não enfrentariam sem o receio, porque estaremos sempre com Jesus. Nos iremos oferecer-nos a trabalhos em expedientes que não tem-se facilidade de conseguir que este ou aquele faça, porque para nós que estamos seguindo o caminho espíritas, sem nenhum demérito e sem nenhuma comparação com os irmãos que frequentam outras religiões, nós estamos sempre em pequenos grupos ou em grandes grupos, reunidos para poder servir. E nesse serviço, mais uma vez dizendo, é uma expressão de mansidão, é uma expressão de pacificidade, é uma expressão principalmente de fraternidade universal. Porque não escolhemos cor, não escolhemos sexo, não escolhemos idade para oferecer os nossos trabalhos filantrópicos para as comunidades carentes, para os irmãos em situação de rua. E essa mansidão, à medida que ela vai ocupando o nosso coração, à medida que ela vai se tornando cada vez mais dona de todos os espaços do nosso coração, ela vai nos tornando cada vez mais pacíficos, cada vez menos necessitados de alterar a voz, cada vez menos necessitados de sermos rigorosos a um nível em que a humanidade terrestre chama até de falta de educação. Porque nós teremos cuidado ao falar, não deixaremos de falar o que precisa ser falado, mas sem levar qualquer tipo de ofensa a qualquer criação, principalmente a nós, seres humanos. Nós não levaremos nenhuma ofensa, mas levaremos a verdade. Tal qual Jesus sempre nos ensina. Quando ele estava sendo interrogado e um guarda daqueles que ficavam junto com aqueles que o interrogavam, os judeus que os interrogavam perto do Sinédrio, durante o período do Sinédrio, não importa onde tenha ocorrido e como tenha ocorrido,
em um determinado momento, acreditando que ele houvera ofendido quem o interrogava, o esbofeteia. E ele não responde com uma outra bofetada. Ele simplesmente pergunta: se estou falando mal, se estou causando algum problema, por favor, me informe para que eu possa me corrigir. Mas se eu falo a verdade, se eu falo o que precisa ser falado a respeito do reino de Deus, por que tu me ofendes? Por que tu me esbofeteias? Por que tu me agride? Não é uma atitude de covardia. Claramente não é uma atitude de covardia. É assim que nós precisamos nos postar, sem redarguir com ofensa, sem querer mostrar que a nossa maldade é maior, porque às vezes esse sentimento de vingança, esse sentimento de ir para a forra, ele tem como objetivo nós mostrarmos para o adversário ou para quem nós queremos ferir que nós somos mais poderosos, que a nossa ofensa é uma ofensa mais verdadeira, mais forte, vai puni-lo, vai agredi-lo. Para quê? Para quê? Se todas as manhãs, quando nós levantamos, nós oramos, como cristãos, como espíritas que somos, e nas nossas orações nós pedimos força para os nossos anjos de guarda, portanto, para os nossos mentores, pedimos força para Deus e para Jesus, que nós tenhamos um dia onde nós possamos conseguir os nossos objetivos, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja redobrada. Nós não fazemos uma lista de quem nós vamos ofender no dia. Nós não fazemos uma lista de quem nós vamos começar a odiar naquele dia. Então, para que tomar uma atitude de revolta, tomar uma atitude de afastamento de Deus, uma atitude de afastamento dos ensinamentos de Jesus, no momento em que chega uma ofensa, seja ela física ou seja ela moral? A forma como Judas fala com Jesus é muito educada, mas é muito forte para o convívio que eles tinham. Vamos repetir: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? É uma arguição. Ele poderia ter dito, por exemplo: Senhor, notei que no seu sermão, apesar de eu adorá-lo, apesar de eu seguir todos os seus ensinamentos, houve uma referência sobre a possível herança dos mansos na posse final da terra. Pode me explicar? Mas ele foi mais taxativo. Para que nós precisamos ser mais fortes no momento em que precisamos corrigir ou informar que é necessária uma correção? A mansidão vai fazer com que nós entendamos o nosso coração. Então, quando Jesus propõe que nós nos interiorizemos, é para nós nos conhecermos melhor, para nós nos colocarmos na mesma posição que se encontra aquele a quem nós acreditamos que nos ofendeu. Como será que ele passou o dia? Como será que ele passou os últimos momentos? Quais as dificuldades que ele tem? E nós vamos conversar com ele, mas nós vamos conversar com ele de uma forma educada, de uma forma cortês, de uma forma mansa e pacífica. E nós que a cada dia procuramos estudar o caminho espírita, referimos-nos a todos nós que estudamos a doutrina espírita a cada dia. Sabemos que, em verdade, para que nós passemos a viver nos mundos de regeneração e mais tarde nos mundos de felicidade, nos mundos de divindade, nós todos sabemos que para que isto aconteça é preciso acalmar os nossos corações, é preciso renovar a nossa fé, é preciso aumentar o nosso servir, é preciso ser resiliente ao sofrimento e à dor, é preciso entender as nossas provas e as nossas expiações, é preciso melhorarmos-nos a cada instante, afastando-nos das más tendências. Portanto, é preciso praticar o bem. Sempre, sempre
e sempre. E fazendo este aprendizado acontecer, fazendo com que nós sejamos cada dia melhores, nós estaremos nos preparando para viver com um corpo menos denso, sem tantas preocupações que nos dão a tendência ao egoísmo, à arrogância, que nos dão a tendência a fortalecer o nosso ego, e sim a viver em comunidade, a ser uma gota de água num tanque de água, num oceano. Não importa se tanque ou oceano, porque simples nós seremos, humildes nós seremos, e é com essa humildade que nós faremos parte do feixe de luz, que certamente vai abençoar todos os lugares em que nós estivermos com este procedimento. E quando nós tomamos esse caminho, nós somos mansos. Nós somos mansos e somos pacíficos. E viveremos neste planeta, nesse pequeno espaço do universo, que nós chamamos de Terra, um mundo de regeneração, em próximas encarnações, em próximos momentos. Então, sim, no local que nós estamos agora, este planeta que faz parte do universo, será herdado por nós os mansos nos mundos de regeneração. E nós sabemos que todas as moradas evoluem, assim como nós individualmente evoluímos. E à medida em que nós evoluirmos e o planeta evoluir também, frequentaremos outros mundos, além dos mundos de regeneração. Então, na verdade, nós precisamos nos entender a cada instante. Precisa universidade, precisa grandes livros, precisa grandes influenciadores para que nós nos transformemos? Sempre é bem-vindo quem vem nos influenciar pelo bem, através da sua palavra, através da sua leitura, através dos seus cursos, através das suas palestras. Mas é uma tarefa pessoal. E essa tarefa pessoal pode ser fortalecida a cada dia num diálogo sincero com a nossa consciência, fiel defensora das leis divinas. Então, não tem desculpa de nós não sabermos ler, não tem desculpa de nós estarmos em um local afastado das comunicações mais vibrantes, mais em tempo real, como se diz na moda. Em qualquer lugar é possível pensar em Deus, é possível pensar em Jesus, é possível trazer Jesus para dentro do nosso coração. É preciso que nós, então, nos posicionemos exatamente desta forma, que nós nos posicionemos pensando cada vez mais em viver o que Jesus nos pede e nos ensina para viver. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro A Esperança, na lição número 22, ele fala exatamente dos bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. E ele começa dizendo assim: a benevolência para com os seus semelhantes, que é fruto do amor a ele, produz afabilidade e doçura, que são as formas de manifestar-se. Pois é, quando nós estamos servindo, quando nós estamos fraternalmente sendo gentis, humildes e simples, nós estamos promovendo a afabilidade e a doçura em nosso meio. E ele conclui dizendo o seguinte, no final da mensagem, que estes ensinamentos, estas lições que nós vamos nos dando para nós, aprendendo e nos aperfeiçoando, vai fazer com que nós, ao final dessa jornada de aprendizado ou durante ela, aprendamos a guardar o silêncio quando preciso e falar sempre que necessário a desfazer enganos, como Jesus. Ele esperou a oportunidade de esclarecer a Judas e a Pedro, como Jesus, que sendo ofendido com uma bofetada, não redarguiu com outra bofetada,
mas sim simplesmente fez o que era para fazer. Vamos reparar os enganos. Se eu falo o bem, se eu falo a verdade, que engano tem? Então, falar sempre que é necessário desfazer enganos e limpar raciocínios, entendendo, porém, e isso é importante, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio do nosso semelhante, e sim num clarão que oriente os outros e alumie a nós. Então, o que significa? Se nós tivermos que corrigir alguém do nosso meio, nosso irmão na espiritualidade, nosso funcionário aqui na empresa, nosso colaborador nos serviços religiosos, nós podemos fazer sem ofendê-lo. Evitar como comportamentos que nós vemos no cotidiano e que são fatos e não julgamento, onde alguém, entre aspas, é chamado a atenção por um procedimento incorreto na frente da multidão, na frente do grupo. E era um assunto que só interessava para quem tinha a forma direta e correta de informar e quem errou. E o mundo futuro, a terra será dos pacíficos, porque agindo assim, nós abriremos cada vez mais espaço para o amor em todas as suas manifestações. E cada vez menos espaço para os sentimentos que levam-nos à crueldade, à arrogância, ao egoísmo. A lição é muito clara. Bem-aventurado vós, os mansos, que possuirão a terra, porque estarão no exercício das virtudes que compõem o amor. Bem-aventurado todos vós, que serão sempre pacíficos, porque estarão com a pacificidade promovendo a paz, promovendo a cordialidade, promovendo a gentileza e promovendo uma vida que trará para toda a comunidade motivos de alegria e que mesmo no sofrimento e na dor saberão entender qual o ensinamento que essa dor e esse sofrimento traz. Que Jesus nos abençoe, esteja em nossos corações e possa continuar promovendo através dos seus ensinamentos a vontade em nós de sermos pacíficos e mansos eternamente. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.